Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a técnica oclusal. Na aula prática vocês não vão precisar comprar a película de oclusal, mas é bacana vocês saberem porque a gente faz no mesmo aparelho das radiografias periapical e Bite-Wing. E a gente pode usar no consultório se precisar. Qual é a principal diferença? O tamanho do filme. O filme de uma radiografia oclusal, ele tem 5,7 por 7,6. Vejam ali na segunda imagem a diferença do tamanho da periapical para a oclusal. Ela é bem grande, porque ela vai pegar todos os dentes da arcada do paciente, ou superior, ou todos os dentes da arcada inferior. Então, ela é bem grandona. Essa imagem ali da roxinha é o filme da Kodak. Como ele é grande, quando a gente vai revelar, às vezes na caixinha de revelação normal do consultório a película não cabe. Aí a gente acaba tendo que pegar um potinho maior para poder revelar, se for revelar no consultório, certo? O que a gente vai ver então? Ó? Conseguem ver nessa imagem? É toda a oclusal do paciente, toda a maxila do paciente. Eu vou ter os meus molares, os prés, os dentes anteriores, mais os prés, os molares e um corpo estranho ali no meio, que aí vai entrar nas indicações deles. Mas é essa imagem que a gente tem depois de que revela. Por isso que ele é uma película bem grande. Pega ali toda a arcada do paciente, de molar a molar. E ainda sobra espaço ali em volta. Como é que eu faço então? A técnica dela é bem simples. A gente coloca para o paciente morder, só precisa cuidar o lado do chumbo e o lado do filme, igual nas periapicais, senão vai ver lá, né? E o posicionamento do superior? Se vocês repararem, é bem parecido com o incisivo central superior, bem no narizinho do paciente. Vai vir bem na pontinha do nariz, pegando toda a oclusal. Vejam na imagem que ele forma um ângulo ali bem certinho, com o paciente mordendo. Então, o paciente vai morder e a gente posiciona ele no ápice nasal. E no inferior, como é que eu vou fazer? A mesma coisa, o paciente vai morder esse filme, cuidando para a película estar virada para baixo e o chumbo para cima, porque senão o chumbo bate no filme, o raio-x bate no chumbo, né? A radiação bate no chumbo e não vai gerar imagem nenhuma. Então, coloca do lado bem certinho. E ó, vai vir como se fosse um incisivo inferior também, no mento do meu paciente. Coloquei no mento, vai pegar toda a mandíbula dele. Dá para fazer com outro filme? Não dá. Se a gente, vamos juntar duas periapicais, não vai ficar legal. Até pode fazer para treinar, se quiser aprender nas aulas práticas, mas para diagnóstico não. Precisa ser a radiografia oclusal mesmo. Quando eu vou fazer a Bite-Wing, eu até posso usar a periapical ao invés da Bite-Wing própria. Mas para oclusal não, precisa ser o filme oclusal mesmo. Para que eu vou usar então? Eu vou citar todos e depois a gente vai ver algumas radiografias para vocês entenderem. Para paciente desdentado, ver como é que está esse rebordo alveolar, como é que está esse osso. Para pesquisar e localizar algum corpo estranho, alguma coisa que não deveria estar ali. Para raízes residuais, para eu saber se tá mais para vestibular, tá mais por palatina, tá no palato, onde é que está essa raiz? Dentes supranumerários, que normalmente não estão no lugar bem adequado. Às vezes está no céu da boca do paciente, por exemplo, está bem no palato, para eu saber exatamente o lugar que está. Localizar e delimitar áreas patológicas. Eu tenho uma lesão, que tamanho que está essa lesão? Então, a gente acaba usando a oclusal. Localizar a fratura, tamanho de fratura, largura, extensão de fenda palatina e controle de aparelho ortodôntico. O controle do aparelho ortodôntico normalmente é quando o paciente usa o IRAX, aquele aparelhinho do céu da boca. Porque quando ele faz a expansão, a sutura palatina ela rompe. Quando ela rompe, eu consigo ver na radiografia aquele espaço vazio. Hoje em dia, usa muito oclusal? Não. Por quê? Se eu quiser localizar um supranumerário, eu vou ter muito mais qualidade fazendo uma tomografia. Se eu quiser ver uma fratura, uma tomografia vai me dar um resultado muito melhor. Então, usa para controle de aparelho ortodôntico, para ver essa questão do palato do paciente, se a sutura rompeu ou não.
No restante, para ter uma melhor qualidade de imagem, acabo utilizando a tomografia hoje em dia. Mas se o paciente não tem condição ou eu estou trabalhando em um lugar que não tem tomografia, a oclusal ajuda a gente a ter uma noção bem bacana. Olha aqui, essa primeira radiografia, então, é de uma criança. A gente consegue ver os dentinhos de leite dela, ali, os dentinhos descidos, e os permanentes vindo na posição. Olha como os incisivos estão quase na boca e praticamente não tem raiz mais os incisivos centrais de leite dessa criança. Devem estar bem molinhos. Já o lateral, olha como a raiz dele está mais comprida. Então vai demorar um pouquinho mais para o lateral cair. Já o central já está na posição. Ali ventou, o dentinho cai. Nessa segunda radiografia, o que a gente tem? Um canino fora do lugar. Conseguem ver ele no lado esquerdo? O que é aquela coisa estranha no palato do paciente? É o canino dele. Então, para fazer a localização, ver aonde é que ele está, que tamanho que ele tem, a gente precisa, nesse caso, pedir a oclusal. Dependendo, se eu tiver condição, numa cidade que tenha tomografia, que está cada vez mais comum, a gente acaba pedindo uma tomografia. E eu vou conseguir localizar. Mas dessa maneira eu consigo ver bem aonde é que está esse canino. Vai precisar tirar, vai precisar colocar aparelho ortodôntico. Aí o ortodontista avalia junto com a panorâmica também, se ele não tiver a tomografia. Olha, esta radiografia já vai ter o írax. Então a gente tem o aparelhinho instalado, as bandas. Quando romper a sutura, aparece uma coisa preta bem no meio ali, entre os incisivos central e lateral, que significa que o osso rompeu, que está aberto. Depois de 90 dias, você faz uma nova radiografia e já está tudo fechadinho, que significa que formou osso na região. Quando é para expansão, normalmente se faz 3 radiografias oclusais. Faz a primeira antes de instalar o aparelho. Vai ficar com essa região do meio ali, bem branquinha como tá. Fiz a expansão em 7, 10 dias, eu faço outra radiografia. Por quê? Vai ter feito a expansão e não vai ter osso em volta. Então, vai ter uma linha preta bem no meio ali, entre o 11 e o 21, em todo o palato do paciente. Significa que a sutura rompeu e está sem osso. Aí eu mantenho mais uns 90 dias ali. Depois eu peço uma nova radiografia para ver se formou osso. Depois de 90 dias, voltou a ter essa imagem bem branquinha no palato, significa que formou osso e não vai voltar, não vai ter recidiva. Se eu só faço a expansão, tiro e não espero formar osso, a maxila ela fecha de novo, não tem jeito. Então aqui tá bonitinho, as bandas e o írax instalado. E uma de inferior para vocês verem. Dá para fazer superior e inferior. Ó como fica inferior, o espaço vazio ali da língua. E nessa radiografia, vejam a inclinação desses dentes. Como eles estão bem fora de posição. Então, consegue analisar se está bem dentro do osso, a raiz, se está fora, como é que está essa inclinação dentária. Certo? Dá para fazer? Dá. Usa muito? Hoje em dia, não. A gente acaba pedindo tomografia. Mas é bom saber fazer, não é uma radiografia difícil de ser feita. E é esse resultado que a gente tem. Agora, para expansão rápida de maxila, quando usa o írax, aí ela é bem bacana. Usa bastante quando for expansão rápida de maxila. Tranquilo? Quero deixar um vídeo ali para vocês sobre a técnica. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, vocês me avisam.